Para trabalhar com a plataforma Databox, né, o software MAP, onde nós podemos fazer análise dos dados, geração de zonas de manejo, né, apresentação dos mapas, nós precisamos inicialmente criar um projeto. Né? Então, assim que você fez login no software, então você vai abrir aqui, tem um botão no New Project, vai abrir uma caixa de diálogo para informar qual que é o nome do projeto, né? Então aqui você pode escolher um nome para ele. Vou colocar aqui algumas informações, né? Você pode colocar uma descrição, isso é importante para descrever o seu projeto, caso você tenha vários aqui dentro do software, né? Então para não se perder posteriormente. Então aqui, área do fulano, dados coletados em 2010, né? Aqui você pode escolher uma área, se você tem cadastrada já uma área na plataforma, você pode associar esse projeto com a área, mas como nós não temos, ficará em branco. E aqui também temos o datum, então é importante informar isso aqui, qual que será o datum padrão do projeto, né? Que tipo de coordenadas que você vai trabalhar com as camadas de dados aqui dentro desse projeto, né? Então, tem a opção que, por padrão, ele fica aparecendo primeiro que o WGS84, né, onde você vai trabalhar com os dados em latitude e longitude, e você tem opções para trabalhar com dados em UTM, tá? Coordenadas representadas em metros. Então eu vou deixar aqui WGS84 e vou salvar o projeto. Ok? Depois que você salvou, o projeto está disponível aqui, né? Então tem um pontinho de interrogação, que ele vai demonstrar a descrição. Se você tem uma lista grande de projetos, aqui facilita, né, para encontrar aquele que você quer. Se você quiser excluir, tem 3 pontinhos aqui, tem a opção Delete para excluir esse projeto e propriedades para alterar as informações desse projeto. Né? E para abrir o projeto, basta clicar em cima dele. Tá? Clicando, vai mostrar aqui o nome dele do projeto e a descrição que foi cadastrada. Na sequência, nós precisamos importar os dados, carregar os dados, né, que são chamados de layers aqui dentro do MAP, né, são as camadas de dados. E essas camadas de dados, elas são representadas nessas categorias. São amostras, né, dados de mapas, de zonas de manejo, de grades amostrais, de contorno de área e mapas de aplicação de fertilizante. Tá? Recomendação de fertilizantes. Então, inicialmente, nós vamos carregar amostras, conjuntos de dados amostrais. Então, essa é a primeira opção, Sample, você vai poder escolher se esses dados estão em um arquivo ou estão armazenados na nuvem do Databox. Então, eu vou pegar aqui a partir de um arquivo, né, Import from File, e você vai escolher o arquivo que tem os seus dados. Né? Então, antes de fazer a importação, vamos visualizar aqui esse conjunto de dados. Né? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados que ele contém colunas e linhas. Né? Então, cada linha representa uma observação. Tá? E as colunas aqui são as variáveis, né, que eu tenho no conjunto de dados que eu desejo importar, e também tenho colunas que representam as coordenadas geográficas. Né? Então, por exemplo, aqui tem esse arquivo, eles têm as coordenadas em UTM e latitude e longitude. Né? Então, na sequência, tem as variáveis, né, que são as layers de dados, né? Produtividade, cobre, zinco, ferro e aí por diante. Né? Todos os atributos químicos e físicos do solo e produtividade da cultura está contido nesse arquivo. Então, é importante analisar esse formato para fazer a importação. Nós temos aqui as colunas, elas são separadas por um caractere. Né? Então, nesse caso aqui é uma tabulação, tá? Caractere tab. Mas poderia ser separado por um espaço, por um ponto e vírgula, por uma vírgula, né? Ou algum outro caractere que identifique a separação das colunas. Então, tendo isso em mãos, nós podemos importar agora o arquivo, né? No software map. Então, eu vou selecionar um arquivo. Esse arquivo, assim que ele é carregado, nós podemos informar nessa tela de importação, né, se o arquivo possui uma linha de cabeçalho identificando
as colunas, né? Então, analisando aqui, nós temos, né, a primeira linha de cabeçalho com o nome das colunas, né? Se eu desmarcar aqui, vai gerar nomes aleatórios para as colunas. Mas nesse caso, nós temos certinho. Aqui você vai indicar qual que é o caractere separador. Então, no nosso caso, ele já identificou automaticamente que é o tab, né? Se tiver algum desses caracteres que está contido nesse campo, né? Então ele já detecta automaticamente, né? Então, no nosso caso, é um tab. Na sequência aqui, você vai informar qual que é o datum das coordenadas geográficas que estão no arquivo de dados. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos trabalhar, nós temos duas, nós temos as coordenadas representadas em UTM e também temos as coordenadas aqui representadas em latitude e longitude WGS84. Então, você deve informar aqui qual é o datum dos teus dados. Então, nesse caso, eu vou utilizar latitude e longitude, tá? Eu vou ignorar os dados aqui em UTM. Então, escolho aqui o datum WGS84. Por padrão, ele já fica marcado qual é o datum padrão do projeto. Tá? Mas se você tem o projeto em WGS84, em latitude e longitude, mas tem os teus dados aqui, você vai importar eles sendo em UTM. Então é importante marcar aqui, né, que você está em WGS84, UTM no fuso, por exemplo, aqui 22S, 22 Sul. Né? Então você precisa marcar esse datum para que o software ele faça a conversão das coordenadas de forma automática para o datum que foi configurado no projeto. Né? Então, se você marcar aqui o UTM-22S, assim que importar, o software faz a conversão dessas coordenadas para o datum do projeto. Ok? Então, vamos voltar aqui, WGS84. Aqui você vai informar qual que é a coluna que representa o eixo X, né? Então, no caso aqui, nós vamos usar as colunas de longitude e latitude. Então, no caso aqui, X vai ser longitude e Y latitude. Ele já detectou para nós automaticamente essas colunas. E na sequência, você tem as colunas que você deseja importar para o teu projeto. Então, no caso aqui, são as colunas de dados. Então, eu vou desmarcar essa coluna aqui, é o TM leste X, o TMY, que não são colunas de dados. Aqui é uma coluna que representa o número do ponto, então vou desmarcar porque não é coluna de dados, né? E na sequência as outras colunas são de dados, né? Produtividade, cobre, zinco, né? Meus atributos, tá? Então, lá para baixo, atributos físicos, né? Então, todos esses estão ok. Eu tenho a possibilidade de marcar, de renomear essas colunas, né? Por exemplo, não quero produtividade, eu quero, vamos colocar aqui, tá? Para passar para o inglês, yield, e também quero a descrição, você tem a possibilidade de alterar, né? Então aqui produtividade da soja, tá? Então pode alterar essa descrição das tuas layers no momento da importação, né? Feito isso, o último botão lá embaixo, Create Layers, né? Então você vai criar as suas layers. Beleza? Aqui, ó, nós temos a notificação para cada layer criada, então já tivemos a notificação que ela foi criada com sucesso. Então, 20 layers importadas. Agora, nessa barra de menus, tem uma categoria aparecendo, que é o Samples, né? Então, as nossas layers de dados que representam conjuntos amostrais. Então, aqui, cada uma das layers você pode visualizar no mapa, né? Nesse lado direito do software. Tem um olho que representando que ela está visível ou não. Então, você passando o ponteiro do mouse aqui sobre as layers, você vai aparecer um ponto de interrogação, né? Que você vê a descrição da layer. Então, no caso dessas aqui, só tem uma descrição simples, né? Mas tem algumas layers, por exemplo, de mapa, você quer saber descrição sobre o tipo de interpolador, os parâmetros que foram utilizados para interpolar, né? Então você pode descrever, colocar no campo descrição da layer e quando tiver dúvida, só passa o poder do mouse aqui, você já tem um descritivo dela, né? Então, para visualizar a layer, ó,
o olho, quando ele está fechado, não está aparecendo, e clicou sobre o olho, ela vai ser apresentada aqui no mapa ao lado, ok? Então, cada uma das layers aqui tem uma cor, então ela é gerada automaticamente na importação. No momento que você cria, o software já gera uma cor para essa layer. Então, você pode se orientar também pela cor que está aparecendo aqui no mapa, também pela identificação de cor que é apresentada aqui. Então, alguns detalhes de visualização da layer. Então, isso é possível modificar também o estilo da layer, né? Clicando aqui sobre esse ícone da cor, então você abre a janela de estilos que pode personalizar, trocar a cor, trocar o formato, o tamanho do marcador no mapa.